Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma polêmica que já esteve mais em alta. Eu esperei passar esse momento de maior euforia, esse momento mais quente da discussão, para deixar a minha opinião, falar a minha visão sobre os fatos envolvendo Henrique Avancini, bicampeão mundial de mountain bike, e Celso Anderson, comentarista da ESPN, e outras pessoas. Para quem não sabe o que aconteceu, o Henrique Avancini, que é bicampeão mundial de mountain bike, um grande promotor do ciclismo no Brasil, ele faz uma sequência de vídeos, uma série de vídeos promocionais ali explorando locais tradicionais de treino, e um deles é o Pico do Jaraguá, que é localizado em São Paulo. É uma montanha, é um oásis ali no meio da selva de pedra que é a cidade de São Paulo, e esse local é muito utilizado, é um parque, é muito utilizado pelos ciclistas para treinar. E o Parque do Jaraguá tem uma subida de 4 quilômetros. E como vocês sabem, quem usa o aplicativo Strava, quem não usa, peço que procure saber, quem usa o aplicativo Strava sabe que existe uma disputa de tempo em determinados segmentos. Então, quem tem o menor tempo nesse segmento recebe o chamado KOM, né, que é o título de King of the Mountain, ou seja, o rei da montanha. E a mulher recebe o título de Queen of the Mountain, né, o KOM. Esse KOM, independentemente de ser numa montanha ou não, ele existe em todos os segmentos que estão registrados no Strava. Você mesmo pode criar um segmento aí da sua rua, por exemplo, que não exista ainda. E esse segmento, então, lá do Pico do Jaraguá é bastante disputado e se tornou aí, só que ele entra ali numa disputa como vários outros, como a subida da Serra Velha de Campos e outros. Mas agora ele ficou no radar aí por conta dessa polêmica. Até antes dessa participação do Henrique Avancini lá, que foi dia 16 de fevereiro de 2024, lideravam esse ranking. Eu vou falar aqui os 5 primeiros, tá? Otávio Bugarelli, Pipo Garneiro, Alex Diniz, que é um meio quilo, Vinícius Moretti e Henrique Serra. Esses eram os 5 primeiros colocados aí no ranking, ou seja, tem os 5 menores tempos lá fazendo essa subida de 4 km e pouco lá do Pico do Jaraguá. Quando o Henrique Avancini foi lá, fez esse tempo, ele queria pegar o KOM, queria fazer o menor tempo, mas que era de 11 minutos e 16 segundos. Ele foi lá, fez a subida e só não pegou o KOM por 9 segundos. Em 8 segundos ele teria que parar do tempo do Otávio Bugarelli, ele fez 11:24. E aí, depois que ele fez esse vídeo, houve um burburinho, gente comentando, gente ridicularizando até o vídeo que ele fez, o vídeo promocional, parte da carreira dele, que hoje é aposentado, então ele continua envolvido no ciclismo, ainda bem, porque ele é realmente um expoente, aí, uma referência do ciclismo no Brasil, a única hoje, né, podemos dizer. E ele fez, então, ele comentou o seguinte, que apesar de ele estar aposentado, de ele não ter pego o menor tempo, ele fez o menor tempo entre os atletas não suspensos por dopagem. E foi aí que ele jogou um caminhão-tanque de gasolina na fogueira. Quando ele falou isso, ele gerou um descontentamento por várias pessoas que saíram que atacaram, que saíram em defesa aí daqueles que foram atingidos pelo comentário do Henrique Avancini, mas muito mais saíram em ataque ao Avancini. Então, dentro desse panorama aí, a coisa ficou se tornando mais agressiva, foram sendo feitas ofensas e o Henrique Avancini desafiou todos os ciclistas e disse então que eles poderiam tomar o que eles quisessem e para competir, que só que precisaria de um mês para treinar, mas que ele aceitaria o desafio com qualquer um deles, poderiam tomar o que fosse e poderiam contratar uma agência, um laboratório para fazer um teste antidoping nele, Henrique Avancini. Ele queria dizer que ele limpo, em outras palavras, ele limpo, você conseguiria superar os atletas sujos, entre aspas, que é o antônimo de limpo, né?
E aí, então, vamos analisar aqui. Eu gostaria de entrar nos fatos antes de dar a minha opinião. Vamos analisar aqui, então, o que foi que o Henrique Avancini disse? Que ele era o único atleta não suspenso por doping que conseguiu. O que está nas entrelinhas das palavras do Avancini? É que todos os outros conseguiram porque estavam dopados, né? É o que está nas entrelinhas. Ele não disse, mas na minha opinião, aqui é um canal de opinião, ele disse isso. E aí vamos analisar se isso é verdade. Primeiro, Otávio Bugarelli está suspenso? O Pipo Garneiro está suspenso? Vou recorrer à lista oficial, tá, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, órgão oficial do governo, está lá disponível, gov.br/ABCD. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da lista de pessoas que estão suspensas por dopagem, tá? Por algum tipo por ter contrariado as regras antidopagem da autoridade brasileira. E essa violação de regras inclui também a negativa de realizar o exame, a conduta de furtar-se à realização do exame. Por exemplo, não estando no local indicado como sendo de domicílio, como não atendendo a intimação da ABCD para fornecer a amostra. Tá? Então, e vamos à lista. Então, primeiro da lista, Otávio Bugarelli. A gente vai aqui na lista. Na página 8 da lista está aqui Otávio Didier Bugarelli, ciclismo de estrada, presença de substância proibida, uma lista de substâncias, suspensão de 4 anos. Prazo inicial dessa suspensão, 29 de dezembro de 2021. Tá? 4 anos até 28 de dezembro de 2025. Então guardem essa data, 2021. Aí vamos procurar aqui o Pipo Garneiro, que é o segundo colocado ali, segundo menor tempo daquela lista, tá? Nome do Pipo Garneiro, Antônio Fernando Prestes Garneiro. Ele está aqui na página 2 dessa lista. O tipo de violação dele é fraude, porque ele se furtou à realização do exame, ou seja, ele, entre aspas, fugiu, deixou de atender ao chamado da ABCD para ser submetido a um teste antidopagem. E ele foi sancionado a uma suspensão de 4 anos, contados de 9 de dezembro de 2022. Então, 9 de dezembro de 2022 a 8 de dezembro de 2026. Tá? Então, guardem também aqui. 21 para o Otávio Bugarelli, 2022 para o Pipo Garneiro. Agora vamos ver quando foi que esses atletas conseguiram os tempos lá no Pico do Jaraguá. O Otávio Bugarelli conseguiu esse tempo em 12 de outubro de 2020. Pipo Garneiro conseguiu esse tempo em 13 de janeiro de 2015. Tá? Então, qual é a situação fática que nós temos aqui? Aqui eu sou do direito, então aqui vigora o princípio da presunção de inocência. Com todo respeito ao que você possa estar aí pensando, mas eu também penso isso na minha cabeça, mas eu não posso dizer nem colocar isso como fato. Eu posso fazer cogitações. Em 2015, o Pipo Garneiro não estava suspenso, assim como o Otávio Bugarelli não estava suspenso. Assim como, descendo na lista lá, Alex Diniz, que já sofreu suspensão, também não estava suspenso em 22 de dezembro de 2023, quando conseguiu esse tempo. Já o Vinícius Moretti, que é o 5º colocado, e antes era então o 4º colocado, deixa eu conferir aqui para não falar uma informação errada. Vinícius Moretti Montoro está na página 11 da lista por uso de substância proibida a partir de 3/8 de 2023. Então, 3 de agosto de 2023, esse com dele foi dia 30 de agosto de 2023. Portanto, ele conseguiu esse com durante o período em que ele está cumprindo a pena de suspensão. Então, dessas pessoas aqui, desses 5 primeiros, porque eu vou tirando o Avancini da lista, os 5 primeiros, somente o Vinícius Moretti estava cumprindo pena de suspensão no momento em que conseguiu este tempo aqui, que está registrado no Strava.
Sobre o Otávio Bugarelli, cumpre uma observação importante a se fazer. O Otávio Bugarelli, ele já respondeu, já chegou a ser suspenso temporariamente, provisoriamente, por doping, mas ele foi absolvido da imputação. A fraude é que ele teria manipulado a amostra de urina que ele forneceu, isso foi em 2017, mas ele acabou absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é um órgão que não é do Poder Judiciário, mas que substitui o Poder Judiciário nessas questões estritamente esportivas. Dito isso, eu vou tecer aqui as minhas considerações a respeito, minha opinião a respeito do que aconteceu. Primeiramente, acho que toda essa discussão é muito prejudicial ao que tem de mais importante nessa história que parece que está sendo relegada, que está sendo deixada de lado, que é o ciclismo. Destacadamente o ciclismo de estrada. O ciclismo é um esporte tão pequeno no Brasil, tão sem atenção da mídia, tanto que você pode ver, você não vai ver no canal aberto passar uma corrida de bicicleta. Por quê? Porque as empresas de comunicações visam lucro, e os lucros são obtidos pelos anúncios contratados pelos patrocinadores. E patrocinador espera audiência nesses programas, e os patrocinadores sabem que o ciclismo possui baixa audiência, logo não vão pagar grandes anúncios, logo as emissoras de TV e de rádio não vão ocupar o seu tempo com o ciclismo. Muito por isso o ciclismo é transmitido em canais pay-per-view ou em canais fechados de TV a cabo, de TV via satélite, né, ou canais de streaming. Então, o que nós temos aqui? Um comportamento de ambas as partes bastante prejudicial ao ciclismo, com a seguinte ressalva: o Henrique Avancini não disse nenhuma mentira na forma como ele disse, mas evidentemente ele incitou os outros a responder na mesma altura àqueles comentários. E aí ele respondeu, aí o outro respondeu, aí rebateu, e aí vários tomaram parte, vários youtubers, vários apresentadores aí de canais do YouTube tomaram parte na discussão, tomaram um lado, e eu vou aqui tomar o meu lado. Eu fico do lado do ciclismo. Nós somos muito pequenos e precisamos, portanto, nos unir e não nos dividir. Nós temos que mirar o inimigo certo, e o inimigo certo hoje são a lei, a legislação e a falta de informação. Isso é que nós temos que combater. Nós temos que combater a legislação que hoje é prejudicial ao ciclismo. A legislação dificulta a realização de provas, torna a realização de provas em estradas extremamente custosa e dificultosa. As autoridades não têm interesse em fechar estradas para a realização de provas de ciclismo, quando autoriza em local marginal, em local distante, longe do turismo, longe das pessoas, longe do olhar das crianças que poderiam ter o seu interesse pelo ciclismo despertado. Então é contra isso que nós temos que lutar, contra a falta de informação do motorista de carro, do motorista de caminhão que divulga uma imagem, né, um vídeo que ele próprio fez ou que alguém fez com o próprio celular, no trânsito, falando mal, criticando a atitude do ciclista que está andando pelo bordo direito da rodovia, que é, por previsão expressa do Código de Trânsito Brasileiro, o local de circulação de bicicletas. Então, isso é que nós temos que combater. Nós temos que combater a ignorância das pessoas que, por falta de campanhas do governo, que é o principal desinteressado no ciclismo, especialmente ciclismo esportivo, competitivo, não informa aos motoristas qual é a prática correta. Não regulamenta a circulação de bicicletas de estrada em vias públicas, sabendo que nós, né, não as autoridades públicas, que as bicicletas andam em velocidade muito superior àquela que é adequada para uma ciclovia, e eu falo disso em um outro vídeo aqui sobre circular em ciclovia. Enfim, nós temos vários outros inimigos a combater.
e não devemos combater uns aos outros, nós devemos nos unir. A união de forças do maior ciclista, talvez da história do Brasil, Henrique Avancini, e de um comunicador que tem ali nas suas mãos e na frente da sua boca canhões para difundir informações, nós devemos buscar a união dessas duas forças e não a cisão dessas duas forças, porque quando há uma cisão dessas forças, quem perde são esses dois lados. Ninguém ganha com essa discussão. Os dois lados perdem. Então, eu fico do lado do ciclismo e peço que você que me segue, que me acompanha, ou que está assistindo a esse vídeo, fique do lado do ciclismo também. Não entre nessas discussões, nesses movimentos tribais. O Brasil, o mundo, na verdade, está cada vez mais tribalizado. As pessoas estão vivendo cada vez mais dentro das suas próprias bolhas e passam a pensar que todo mundo pensa igual a elas e que todo mundo deve pensar igual a elas e quem não pensa está errado, quando deveria, na verdade, considerar opiniões diversas, até mesmo sobre dopagem. A dopagem está certa? Não, ela é errada e ela viola as normas às quais o atleta se submeteu quando se inscreveu, quando concorreu a um pódio, a uma vitória em uma competição de ciclismo que exige o teste de dopagem ou que veda a participação de pessoas que estejam suspensas por dopagem. Então, quando eles se inscrevem sabendo que estão utilizando substâncias proscritas, substâncias proibidas, eles estão trapaceando, eles estão fraudando, eles estão prejudicando as pessoas que não fazem isso, que se comportam, que agem conforme a normatização da UCI, da CBC e de outras confederações esportivas. Mas, por outro lado, nem todos os ciclistas buscam essas competições. Então, se o ciclista resolve tomar substâncias proibidas porque ele quer fazer do corpo dele um laboratório e testar a própria eficiência, a própria capacidade, como aquelas substâncias podem potencializar a capacidade dele, ou se aquilo vai ser uma forma de trazer uma satisfação pessoal a ele, que faça e que faça isso e que vá correr nas provas nas quais a dopagem não é relevante. Assim como alguns esportes aí não tem controle de dopagem. O MMA mesmo, há uma discussão aí grande quando o estado de Nevada, nos Estados Unidos, passou a fazer o controle de dopagem nos atletas. O UFC quis sair de Las Vegas, deixar de fazer eventos em Las Vegas exatamente por causa dessa exigência. Então veja bem, é preciso entender que existem pessoas que querem viver esse mundo do doping, que querem se destacar, que querem obter um determinado resultado com base na dopagem. Existe. E se eles querem, que criem e que tenham ali suas próprias competições, seu próprio grupo onde isso é aceito ou é ao menos tolerado. Mas nas competições oficiais, não. Nós vimos gente pulando gradil no Letap de Campos do Jordão. Foi uma cena vergonhosa. Mais uma vez o ciclismo protagonizando problemas de doping. E se você olhar a lista da ABCD, vai observar que o ciclismo tem uma posição de destaque naquela lista. Talvez eu não fiz a contagem, mas provavelmente a maioria dos atletas que figuram naquela lista são praticantes de ciclismo, tá? Então é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Comentários desrespeitosos, insultuosos serão excluídos e a pessoa será bloqueada porque aqui é um ambiente para discussões saudáveis. Beleza? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.